Estamos hoje no terceiro dia de Expert, um dia muito especial, porque na parte da tarde vai acontecer o Liga Awards, que a gente brinca que é o Campeonato Brasileiro dos Assessores, uma disputa anual que ranqueia os melhores assessores do B2C, da matriz, da XP, os 100 primeiros ranqueados, que é um feito já muito incrível. Tem uma área especial para prestigiar e participar do evento, e agora a gente vai fazer a retirada da credencial. Vem comigo aí. Boa tarde, tudo bem? Vou retirar a pulseira da Liga. Cidade. Obrigado.